Bom dia, meus queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Escola Teologia Pé no Chão, curso Apocalipse Pé no Chão. O nome desse curso acabou dando título à nossa escola e pegou, está servindo de diretriz para o nosso trabalho. Hoje é dia 31 de outubro, dia em que os cristãos não católicos comemoram a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, um documento publicado na Alemanha por um monge chamado Martinho Lutero deflagrou uma grande crise na igreja e resultou nesta diversidade teológica, eclesiológica, e claro, em 500 anos muita história rolou e chegamos ao ponto em que chegamos, porque a história é um bonde que não para. Esse é um dia que a gente, ao invés de comemorar, dada a situação atual em que vivemos, podemos trocar a comemoração por uma grave reflexão, que aqueles primeiros reformadores tinham em mente alguns ideais que nós precisamos reconquistar, rever, para corrigir o rumo das nossas igrejas, do nosso modo de ser cristão no mundo, melhorando, inclusive, aquilo que eles propuseram. Mas eu queria apenas resumir isso numa frase, que é: os reformadores disseram, uma igreja reformada está sempre se reformando. Essa é uma chamada que eles deixaram para nos advertir contra a fossilização da igreja, o enrijecimento das estruturas eclesiais. Então, cada cristão, católico ou não católico, pode tomar para si esta advertência que uma igreja tem que estar sempre em movimento, e em movimento para Cristo. Cristo não está apenas no passado, está no passado da história da igreja, é o ponto 1, né, da história da igreja, mas também é o Cristo da história, é o Cristo do futuro, é o Cristo que guia e que dá esperança para a igreja caminhar. Então, que a gente se lembre, mais do que da reforma, lembremos-nos do reformando, igreja reformada, sempre se reformando. Bom dia a todos, estou feliz aí de ver alguns rostinhos conhecidos. A Irene está aqui com a mãozinha dela para teclar e fazer as anotações e tudo isso que ela faz ali, né? Divulgar. Não se esqueça de curtir esta transmissão, de compartilhar com seus amigos e também nos ajudar a divulgar o canal no YouTube, que tem o mesmo nome. Sabe o que eu acho? Você deveria fazer que nem Jesus. Falar igual ele falou para os paralíticos lá, quando ele curava. Falar assim, não conte para ninguém. Tem que fazer, porque daí dava certo. Falar a mesma coisa. Falar assim, não compartilhem, gente. Olha, se eu souber que vocês compartilharem, vocês vão ver, hein? Bom, vocês têm aí uma alternativa, né? Vocês têm aí uma alternativa. Pode ser que... Mas o YouTube não tem transmissão online, mas cerca de 1 hora depois do final dessa aula já está lá para aqueles que preferem assistir no YouTube e não gostam tanto de rede social. Bom, gente, feita esta introdução de boas-vindas, vamos dar início ao nosso tema de hoje, porque o tempo urge, né? E eu tenho muito material para compartilhar. Nós começamos na aula passada um tema, o estudo de um tema, que eu estou chamando provisoriamente de julgamentos. Eu digo provisoriamente porque este tema é o culpado de o Apocalipse ter esta percepção popular, né, de ser um livro de tragédias. Mas na minha interpretação, na proposta de interpretação que eu estou apresentando, nós estamos historicizando o Apocalipse, colocando o Apocalipse na história. São dois paradigmas que eu estou rompendo.
Um é libertar o Apocalipse da linguagem simbólica. João teve uma visão. João subiu. Ele fala, eu subi em espírito. Eu tive uma visão. Nesta visão ele viu coisas, objetos, pessoas e nos retratou tudo isso em linguagem simbólica. Mas ele manda a sua carta para pessoas que estão na Ásia Menor. E se essas pessoas da Ásia Menor receberam esta mensagem no chão. Então nós temos que trazer esta linguagem simbólica para a linguagem histórica, para a linguagem dos eventos, das pessoas, das realidades terrenas. Porque senão não seria uma visão para compartilhar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz lá em 2 Coríntios 12, no início do capítulo, que ele teve uma visão do céu e ele falou, olha, não tem como transmitir, não tem como compartilhar. Né? Então ficou na linguagem simbólica e Paulo não compartilhou. João compartilhou para pessoas que tinham que reagir a esse texto. Então, a linguagem tem que ser libertada do simbolismo. O segundo paradigma que eu estou quebrando, que eu estou propondo, é libertar do futurismo, porque a interpretação que predomina nos nossos dias é aquela que trancou o Apocalipse no futuro. Em algum momento da história, daqui para frente, haverá um gatilho. Esse gatilho é considerado o arrebatamento da igreja, o sumiço, né? Aqui estou no território do Tim LaHaye, né? Deixados para trás. Haverá um desaparecimento instantâneo de milhões de pessoas e esse evento extraordinário, né? Nunca ocorrido na história, servirá de gatilho, então, para abrir o Apocalipse. Então, as pessoas que forem deixadas para trás entrarão num mundo absurdo de seres, de eventos, de ocorrências extraordinárias. Nós estamos, então, libertando o Apocalipse da linguagem simbólica e libertando o Apocalipse do futurismo. A consequência disso é que eu e você somos colocados dentro da história. E então o Apocalipse passa a falar diretamente para nós. Na aula passada, eu abordei uma das 3 séries de 7 eventos, né? São 3 séries de 7 eventos. A primeira série trata de 7 selos que são deslacrados, são rompidos, e a cada selo, a ruptura de cada selo desencadeia uma série de eventos. Hoje eu quero tratar de 2 séries paralelamente, que são a das trombetas, 7 anjos que tocam 7 trombetas. E a cada trombeta que eles tocam, uma série de um conjunto de eventos acontece. E depois 7 anjos que pegam 7 taças, 7 copos e derramam o conteúdo desse copo sobre a terra. E quando eles fazem isso, uma série de acontecimentos também ocorrem aqui na terra. Nós temos que pegar esses eventos, esses 14 eventos, né? E transformá-los em linguagem histórica, em linguagem que nós conhecemos na história. E temos que também, quando eu falo da história, obviamente, estou falando da história em curso, não da história do futuro. Então são esses 2 paradigmas que a gente está tentando atacar. Eu vou falar hoje de trombetas e taças lado a lado, porque vocês vão perceber muito claramente, pelo próprio texto aqui, eu não preciso fazer nenhuma interferência, vocês vão perceber pelo próprio texto que se tratam de eventos paralelos. Antes de começar, eu queria lembrar o seguinte: o Apocalipse apresenta 3 séries de 7. Isso passa para nós a impressão de que tem um cronograma, uma tabela cronológica de eventos que vão acontecer assim como o texto está nos dizendo. A minha proposta, a minha visão a respeito disso é a seguinte:
Uma coisa é o texto. Lembra que eu falei para vocês de 3 níveis de interpretação, 3 níveis de abordagem desse material. O primeiro nível nós não temos acesso, que é a experiência de João. Nós não temos como falar com João para que ele nos esclareça. Então nós ficamos apenas com o segundo e o terceiro nível. O segundo nível é o texto. Tem um momento em que João decide como ele vai organizar o texto. O texto está organizado em 3 séries de 7. No terceiro nível é o nível da interpretação. É o nível em que eu e você, como leitores, acessamos esse material e o desdobramos para a nossa realidade. Então, tem um nível simbólico que está carregado de imagens como livro selado, trombetas e taças. As taças estão cheias de incenso, que são orações. Olha a linguagem simbólica. Nós temos que traduzir isso em eventos históricos, né? Então, a nossa tarefa será esta, né? Trazer o material de João, a experiência de João, para o nível histórico, aonde eu e você vivemos. Estas coisas têm que dizer respeito a nós, a nossa história. Deve ter feito isso com os cristãos do passado, deve também fazer isso com os cristãos do futuro. Eu vou apresentar então rapidamente o material como está aí, capítulo 8, tá? Capítulo 8 e 16, tá? Melhor dizendo, capítulo 8 e 9, tá? Capítulo 8 e 9 e capítulo 16. O que eu ia falar estava me escapando aqui é o seguinte: quando nós descemos para esse nível da interpretação, nós não temos séries de nada. Aqui na história as coisas não acontecem em série, uma de cada vez, nem de modo sucessivo. O que nós temos são esses 21 eventos acontecendo na história. Não significa nenhuma ordem de sequência, nenhuma sucessão de eventos. Porque aqui na história onde nós vivemos, não é assim que as coisas acontecem, tá? Então, aquela pergunta tradicional do Apocalipse, o que vem primeiro, os 7 selos? Parece que é os 7 selos, porque aqui no texto os 7 selos estão no capítulo 6 e as 7 trombetas estão no capítulo 8, né? Será que o quarto cavalo vem junto com o primeiro? Ou será que primeiro isso, primeiro aquilo? Todas essas perguntas desaparecem quando você põe os pés no chão. Porque quando você põe os pés no chão, uma coisa não espera para dar lugar à outra. Aqui as coisas acontecem de modo quase que aleatório, como nos parece, né? Parece que não tem ninguém governando a história e tudo está acontecendo de modo completamente aleatório, que nós estamos na mão do acaso. O que o Apocalipse quer dizer com esta série de eventos é que Deus as conhece todas. Então isso tem que ficar claro aqui agora, porque eu vou apresentar 2 séries de 7 e a nossa cabecinha treinada vai começar a tentar achar a sequência disso, a coordenação disso, qual a cronologia dos eventos, isso está tudo preso no futuro? Se não está tudo preso no futuro, então isso é aquilo e isso é aquilo, né? Este é aquele e esse é aquele. Não, nós não vamos entrar nesse tipo de neurose, né, escatológica. Nós vamos lidar com a história. Então, nosso objetivo ao final desse curso é entender o Apocalipse como uma leitura escatológica da história. Feitos esses esclarecimentos, vamos então, como eu estava dizendo, capítulo 8 e 9 trata das trombetas e o capítulo 16 trata das taças, ok?
Então eu vou apresentar assim rapidamente a linguagem simbólica. Na linguagem simbólica você tem o seguinte, das trombetas, tá? Eu vou falar as trombetas, depois as taças, depois vou mostrar o paralelo entre elas. Então, quando o anjo toca a primeira trombeta, cai do céu uma saraivada de pedras, fogo e sangue. Sangue, presta atenção. Sangue não cai do céu, mas aqui cai. E qual é o efeito desta saraivada? Queima 1/3 da área verde da terra. Bom, nós que estamos vendo a queimada da Amazônia, do Pantanal e de todas as florestas do mundo, já temos aqui um pezinho bem no chão para entender o que João queria dizer. Quando o anjo toca a segunda trombeta, cai uma coisa ardendo em fogo no mar que ele chama de uma montanha. Né? Estou no capítulo 8, versículos 8 e 9. A minha Bíblia está tudo bem separadinho aqui. Cai como se fosse um asteroide, ele chama de uma montanha ardendo em fogo, cai no mar e afeta profundamente o mar. Percebam uma constante aqui nessa série de trombetas. Tudo que ele afeta em 1/3. Ele afeta em 1/3. Então, 1/3 da vegetação se queima na primeira trombeta. Na segunda trombeta, 1/3 do mar, das águas do mar, se tornam como sangue. Mata 1/3 dos animais da terra e destrói 1/3 dos navios. Lembra que nós falamos na queda de Babilônia sobre a marinha mercante. Né? A marinha mercante e o comércio de produtos pelo mar, porque Roma é uma cidade litorânea. Quando o terceiro anjo toca a sua trombeta, a terceira trombeta, cai uma estrela ardendo na terra. Percebam que todos esses três primeiros trombetas, as três primeiras trombetas, são coisas de fogo que atingem a natureza, né? Então, essa terceira estrela, quando cai na Terra, ela produz que efeito? 1/3 das águas doces, dos rios e de todas as fontes de águas doces se tornam como sangue. E isto causa pandemias incontroláveis e a morte de muita gente. Quando o quarto anjo toca a sua trombeta, portanto a quarta trombeta, ele atinge o Sol, a Lua e as estrelas, portanto atinge o universo. E o efeito que isto causa é 1/3 de escurecimento. Então o Sol é profundamente afetado, a Lua também, tudo que ilumina a Terra, que fornece calor para a Terra, é profundamente afetado. Então nós temos nessas 4 primeiras trombetas uma série de eventos que atingem a natureza. Tá? As próximas 2 trombetas estão no capítulo 9. Se você perceber, tem uma transição aqui muito importante, porque João gasta muito texto para descrevê-las. E elas são consideradas grandes tormentos, chamadas no Apocalipse de 3 ais. Então, a quinta, a sexta e a sétima são chamadas de 3 ais. Passa uma águia pelo céu dizendo, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do que ainda vai suceder. Quando o anjo toca a quinta trombeta, aqui nós entramos assim numa coisa tipo Spielberg, né? Porque ele gasta versículos e versículos para descrever a queda de uma estrela do céu, que recebe uma chave do abismo, né? Chave do abismo, e abre este abismo. E quando ele abre o abismo, saem desse abismo seres, desculpem, de aspecto quase que indescritível, né? É algo assim como capítulo 9, versículo 7, fala assim, o aspecto dos gafanhotos, olha só, são gafanhotos que saem do abismo. São semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Suas cabeças são têm coroas, que parecem ser de ouro. Seus rostos são rostos de homem. Tem cabelo como cabelo de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tem couraça, versículo 9, como couraça de ferro,
Barulho das suas asas são como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. E tem caudas de escorpião. Então, assim, é uma descrição absurda de seres que agora não atingem a natureza, mas atingem as pessoas. Não causam morte, mas causam tormento. Então você tem aqui o toque da trombeta, que é a causa, né? E você tem o efeito. O efeito é que seres horripilantes, existe essa palavra? Seres horripilantes, indescritíveis, sobem do abismo, de onde também subiu a besta, né, a besta fera do mar, a besta do abismo, e saem de lá, então, esses seres incontáveis que causam profundo tormento no ser humano. Quando é tocada a sexta trombeta tem um local geográfico, né? Ela fala que são soltos, percebam a correlação, né? A quinta trombeta solta os soldados, a sexta trombeta solta o chefe dos soldados. São 4 anjos que estavam presos no Eufrates e eles então saem para organizar um exército inimaginável. Ele fala que o seu número é de 20 mil vezes 10 milhares, que dá 200 milhões. Nunca existiu, não existe um exército de 200 milhões de pessoas. Então, aqui fica claro que se trata de seres que não existem na história, né? Então, percebam que eu estou aqui trafegando entre a linguagem simbólica e efeitos causados na natureza e nas pessoas que também carregam linguagem simbólica. Então, por enquanto, nós estamos naquele nível do simbólico, tanto nas causas, que são as trombetas, como nos efeitos que elas causam no mundo, quer seja na natureza, quer seja nas pessoas. Entre o sexto e o sétimo, sempre vai ter um intervalo redacional. Então, se você observar, a partir da sexta trombeta, que está no final do capítulo 9, quando você entra no capítulo 10, você entra procurando a sétima trombeta. Você pensa, agora o bicho vai pegar. Não, ele corta o texto, finge que não é com ele, e então vem o capítulo 10, vem o capítulo 11. No final do capítulo 11, anote isso, capítulo 11, versículos 15 a 19, você tem então a sétima trombeta. E a sétima trombeta é o grande escatom. Se você lembrar da aula passada, eu falei assim, olha, a sexta trombeta, ela nos leva ao escatom, ela nos leva a um evento quase que é supra-histórico, né? Ela nos leva ao grande fim, ela nos coloca face a face com Deus e o Cordeiro, né? E isso causa uma grande comoção. Aqui no sétimo selo, se você observou, também se trata, quando ele toca a sétima trombeta, não acontece nada no mundo. Acontece um grande vozerio no céu, né? E uma grande comemoração, uma grande aclamação no céu, dizendo, acabou tudo. Agora o reino de Deus está estabelecido para sempre. Então aqui é um dos lugares em que o Apocalipse cumpriu seu papel. O Apocalipse poderia ter terminado aqui, ok? Bom, vamos então rapidamente, sem maiores explicações, para as taças que estão no capítulo 16. Quando o primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra, o efeito, veja que ele é focado aqui não na terra, mas no reino da besta. Então, essa é uma característica das taças. Elas são focadas no reino da besta, tá? No reino das bestas feras, na Babilônia. Quando ela derrama sua taça, as pessoas sofrem de doenças terríveis. Então fala, derramou, tá no capítulo 16, versículo 2,
sobre os portadores da marca da besta, e sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então aqui a praga é voltada diretamente para pessoas e não para a natureza. Quando o segundo anjo, capítulo 16, quando o segundo anjo derrama a segunda taça, as águas do mar se tornam em sangue. As águas do mar se tornam em sangue. Percebem que eu já falei sobre isso? Ok. Quando o terceiro anjo derrama a sua taça, ele atinge as águas doces, todas as águas dos rios, todas as águas, todas as fontes e minas de águas doces se tornam em sangue. Percebam que a linguagem simbólica está tanto na causa como no efeito, porque aqui na história não existe sangue nos rios, águas não viram sangue. Então nós estamos no terreno simbólico. Quando o quarto anjo derrama a sua taça, ele derrama a sua taça também no sol. Lembra que eu já falei sobre isso agora há pouco, na quarta trombeta, que atinge 1/3 do sol, então a quarta taça também atinge o sol. E ao invés de falar de escurecimento, fala que o sol se torna tão intenso que causa queimaduras nas pessoas. Então é como se fosse algo que estragou a camada de ozônio, né? E a radiação é muito forte e as pessoas se queimam com a luz do sol. Quando o quinto anjo derrama a sua taça, cuidado aí, cuidado. Tudo começa com T, né? Trombeta, taça, né? É tudo praga. É tudo praga. Quando o quinto anjo derrama a sua taça, daqui a pouco eu vou falar toca a sua taça, derrama a trombeta, né? Vocês vão desculpando, irmão. Quando o quinto anjo derrama a sua taça, ele derrama sobre o trono da besta fera. Ele derrama sobre a Babilônia, então, né? E o efeito causado são escuridão, dores, angústias e úlceras. Então, escuridão, tá? E dores, né? Quando o sexto anjo derrama a sua taça, ele também derrama sobre o rio Eufrates. Olha aí, a sexta trombeta tem um locus geográfico, que é o rio Eufrates, e a sexta taça também tem a ver com o rio Eufrates. E aí diz o seguinte, que as águas do rio Eufrates se secam e abre caminho para os reis do Oriente. E então, você percebe aqui uma correlação entre a sexta trombeta e a sexta taça. Aí tem um pequenino interlúdio, que está no capítulo 16, versículos 13 ao 15, um pequeno interlúdio, que, embora esteja muito embutido ali no texto, é um interlúdio, porque ele fala assim, então vi. Então ele narra uma visão que está dentro da narrativa da sexta taça. Dentro desta sexta taça, tem uma bênção, tem uma advertência e tem uma bênção. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e para que não se veja a sua nudez. Então é um pequeno interlúdio que está incrustado aí no texto, e então o efeito, e então vem a sétima taça, né? Também chamada sétima praga, sétimo flagelo, que atinge diretamente a Babilônia. E é então a ruína de Babilônia. E então vem o capítulo 17 e o capítulo 18 que nós já estudamos. Então percebam que nós chegamos aqui num certo entroncamento. Presta atenção nisso para ver se fica claro para você, daí você ajuda aí o pessoal. A série de selos caminha para um grande escatom, um grande terremoto, o sol escurece, a lua vira sangue, um grande terremoto, o céu se enrola como um pergaminho e tal. A sétima trombeta também anuncia um grande evento, grande terremoto, grandes vozes, fogo, etc, um grande escatom, parece que tudo acabou, né? A sexta taça
e a sétima taça, melhor dizendo, também nos leva a um grande escatom, grande terremoto que abala tudo e tal. Inclusive aqui no capítulo 16, assim que o sétimo anjo, derrama a sétima taça, ele fala, feito está. Acabou, né? O capítulo 17 e o capítulo 18 que nós já estudamos é um desdobramento, uma nota explicativa da sétima taça. Da sétima taça. Porque o capítulo 17 começa assim, ó. Então, um dos 7 anjos que tem as 7 taças falou comigo. Vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Ok? Então, o anjo que narra aquele estudo que nós já fizemos, do capítulo 17, da meretriz Babilônia, e aquela queda da grande cidade no capítulo 18, é um desdobramento da sétima taça. Inclusive eu fiquei em dúvida se eu estudava depois, antes, etc, etc, mas eu fiquei naquela crise, né? Se eu trago para cá, eu separo daquele estudo da besta, do dragão e tal. Então agora nós chegamos aqui numa grande amarração, né? Porque eu posso amarrar juntos, pelo menos na redação, eu posso amarrar juntos a série de selos que convergem para um grande escatom, a série de trombetas converge para o mesmo escatom, a série de taças converge para o mesmo grande finale, e esse grande finale é a queda da Babilônia e a vinda do reino de Deus. Então, a derrota definitiva do dragão, que é o Satã, a derrota definitiva da besta fera, do abismo, que é o poder político, o Império Romano e tudo que o representa na história, daqui até agora e daqui até quando não sei, a derrota daquele sistema da besta da terra, que é o falso profeta, né? E a derrota final de tudo que se opõe ao reino de Deus. Então nós chegamos aqui num grande entroncamento, né? Em que eu posso enfeixar, digamos assim, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 16, 17, 18, num evento historicamente simultâneo, né? Então, eles caminham, eles estão na história, tudo que nós estudamos está na história, mas caminha para o mesmo fim no sentido escatológico, né? Caminha para um grande evento. Qual evento? A vitória de Deus sobre tudo que é mal, sobre tudo que é ódio, sobre tudo que é morte, sobre tudo que é violência. O reino de Deus será estabelecido. Bom, deixe-me fazer agora uma pequena comparação, só para você perceber o seguinte. Se eu coloco a primeira trombeta com a primeira taça, eu tenho então um efeito sobre a natureza, a vegetação, o mundo ecológico, a ecologia, que causa doença nas pessoas, né? Não é muito difícil ir caminhando agora para o terreno da história, mas ainda não cheguei lá. Estou apenas fazendo uma comparação, vou fazer uma tarefinha de casa agora para vocês que vocês percebam que trombetas e taças falam de eventos paralelos. A segunda trombeta e a segunda taça atingem o mar. A terceira trombeta e a terceira taça atingem as fontes das águas. A quarta trombeta e a quarta taça atingem os astros, especialmente o Sol, né? Mas também a Lua e as estrelas. A quinta trombeta e a quinta taça atingem as pessoas com tormentos, né? Então, do lado da trombeta vai falar de grandes tormentos e dores, e no lado das taças vai falar de trevas e dor. Não precisamos levar nada disso literalmente para a história, tá? Podemos traduzir tudo isso aqui. Por exemplo, aqueles animais gafanhoteiros, né? Monstruosos, não existem na história. E também não precisamos trabalhar com trevas literais,
né? Aqui nós podemos fazer a devida interpretação histórica, historicizante, né? Só para concluir, a sexta trombeta e a sexta taça convergem para um local geográfico, Eufrates. Falam do Eufrates e fala de uma guerra em torno do Eufrates, tá? Inclusive, aqui também está mencionado o Armagedon. Se você olhar lá no capítulo 16 de Apocalipse, né? Capítulo 16, versículo 16, fala assim: então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então nós temos aqui uma segunda nota geográfica, Eufrates e Armagedon. O povo do Tinlahai e do Hal Lindsey fazem uma festa aqui, né? Porque o Armagedon existe, está lá, aberto ao turismo, inclusive, né? Por isso que os crentes adoram ir para Israel e lá ver o lugar em que Deus vai matar a besta e vai rolar sangue, né? Ou então eles não vão muito no Eufrates, porque lá está o eixo do mal, né? E ninguém vai lá no eixo do mal, porque lá é lugar de demônios, né? Então eles não vão muito lá. Mas o rio Eufrates existe, né? Está lá na Síria, lá no Iraque. Na Síria não, no Iraque, né? Os Estados Unidos estão ajudando a soltar os monstros lá, né? Porque mataram Saddam Hussein, né? Então, eles fazem a festa com isso daqui. E a sétima trombeta e a sétima taça convergem para um grande terremoto, né? E esse terremoto está no campo simbólico. Nós não podemos agora fraquejar. Não podemos derrapar. Nós estamos na linguagem simbólica. Então, quando você fala de terremoto, junto com seres gafanhotenses, né? E com águas que viram sangue, com estrelas que caem no mar, e com a lua que vira sangue, etc., você tem que entender que você está no campo simbólico, e não no campo da história onde eu e você vivemos. Nós ainda vamos ter que descer aqui, tá? Só para concluir, ainda para dizer que as 4 primeiras trombetas e taças parecem ser voltadas para a natureza, né? O efeito principal é sobre a natureza, embora cause sequelas nas pessoas, né? E a quinta e a sexta trombeta têm a ver diretamente com as pessoas. E elas são voltadas para o reino da besta. E existe aqui uma certa expectativa de arrependimento. Então, sempre que narra uma praga, especialmente a quinta e a sexta, vai dizer assim: mas eles não se arrependeram. Mas eles não se arrependeram, não voltaram dos seus maus caminhos. Que mostra que há uma expectativa de atacar a mentira que sustenta esse sistema. Lembra que a besta é chamada de pseudo-profeta, a besta da terra, o falso profeta. E que todo esse sistema é uma grande mentira. E esses efeitos causados na terra pretendem demover o ser humano da sua loucura, do seu projeto autocondenatório, autodestrutivo. Mas não ocorre o arrependimento esperado. Pelo contrário, ocorre um recrudescimento. Bom, com isso eu fiz aqui uma leitura do simbolismo que nós vamos tratar hoje. Quando nós vamos descer agora para o nível interpretativo, quando eu e você agora encontramos esse texto simbólico, cifrado, e vamos lê-lo a partir do nosso local histórico, ou seja, de onde nós pisamos aqui da América Latina, nós temos 2 níveis de interpretação. Por isso que eu falei, hoje o negócio é um pouco mais complicado. Por quê? Porque num primeiro nível, segura aí, irmão, que nós estamos descendo agora para os pés no chão.
Então, primeiro nós vamos colocar os pés num planalto, né? Que é um ponto intermediário entre os céus e o chão, né? Depois, então, a gente bota o pé na lama mesmo, porque nós estamos na lama, né? Nós estamos na lama mesmo, então vamos se sujar na lama da história, né? Oh, ficou poético esse negócio. Né? Bom, quando eu digo que nós temos dois níveis de interpretação, é porque eu posso, e é tentador fazer isso, e é permitido, eu não estou condenando, mas eu estou apenas apontando para um certo nível interpretativo. E aí eu vou parar para a gente fazer aqui uma pequena, né, elucidação e conversar com vocês um pouquinho. Uma primeira tentativa minha, uma primeira tentação, digamos assim, é fazer uma interpretação direta. Por exemplo, atingiu o mar. Opa, olho no mar. Olho no mar. Bom, águas do mar, água dos oceanos, elas não viram sangue. Né? Isso não é histórico. Né? Sangue, no sentido literal, é isso que nós temos aqui no corpo. Mas todos o os... mar vermelho. Boa. O mar vermelho é boa. O Nilo virou sangue, né? Exato. Nós temos que perceber aqui o seguinte. Então, nesse primeiro nível, falou do mar, meus olhos correm para o mar. E falou que virou sangue, como eu não sou bobo nem nada, eu vou falar, é um trem vermelho. Né? Ou, se eu for um pouco mais esperto, eu vou falar assim, olha, é uma poluição tão severa do oceano que nunca aconteceu. Né? É um fenômeno. Imagina o Oceano Atlântico. Né? O Oceano Atlântico é totalmente vermelho. O Pacífico, então, que é o lugar lá da China, da Rússia, né? Totalmente vermelho. Né? Até gosmento, assim, né? Deve ser alguma coisa atômica e tal. Quando fala que atinge a água do mar, as águas doces, a gente pensa, ok, Amazonas, Nilo e tal, o rio aqui de Curitiba, etc, Sanepar, Sabesp, etc, né? A nossa tendência imediata é pensar, é alguma coisa na água. É alguma coisa na água. Bom, como águas não viram sangue, deve ser alguma alga, alguma coisa e tal, que vai entupir tudo, que vai enojar, etc. Bom, vocês já entenderam onde que eu quero chegar, né? Quando fala do Sol, das estrelas e tal, você pensa, bom, eu não sou bobo nem nada, né? Eu sei que o Sol não vai apagar, e também não vai apagar 1/3, ora bolas, né? Como é que o Sol apaga 1/3? Alguém vai vazar o tanque de combustível do Sol? Né? Mas é alguma coisa na camada de ozônio, ou quem sabe nuvens atômicas nucleares que vão escurecer o céu e que vão causar irradiação e as pessoas vão ter câncer de pele, etc. Você percebe que eu estou fazendo uma tentativa de interpretar historicamente os eventos, porém ainda estou preso numa relação de causa e efeito direta. É mar, é mar. É água, é sol, é sol. Né? É rio Eufrates, é rio Eufrates. Olha, você abre aí o Google Map, aí se você digitar lá no Google, né, e tal, rio Eufrates, ele vai te dar lá o Wikipédia, rio Eufrates, está lá na Mesopotâmia, vai te dar a história, etc. Bom, esse é um nível de interpretação. O outro nível de interpretação, ele é um pouco mais, digamos, elástico, mas ele, por ser elástico, amplia um pouco a nossa visão histórica, porque o nível simbólico já ficou para trás. Né? Eu fiz uma primeira descida a um nível direto, simples, estrito, né? Mas agora eu vou propor uma leitura um pouco mais elástica, um pouco mais ampla, que eu acho que corresponde melhor à minha metodologia, que é historicizar o Apocalipse, ou seja, libertar o Apocalipse do futurismo, né? Não apenas do simbolismo, mas também do futurismo. Porque o que eu fiz até agora liberta do simbolismo, mas não liberta do futurismo. Né?
Quando eu faço essa interpretação um pouco mais elástica, o que eu estou querendo dizer? Eu posso pensar no mar, no significado que o mar tinha para o mundo do Império Romano e no significado que o mar tem para o Apocalipse, certo? Sim. Então, o que o mar representa para o Império Romano? A possibilidade do comércio. Então, o que é o mar para o Império Romano? São as vias por onde correm as riquezas, né? Assim como o sangue do meu corpo é o elemento de circulação, né? Como é que chama? O sistema circulatório que distribui toda a riqueza alimentar. O mar era para o Império Romano o seu sistema de irrigação comercial, né? O seu sistema de trânsito. Se você cortasse o mar, ou se você cortasse as vias marítimas, você causaria um colapso no Império Romano. Então eu posso pensar no mar nesse sentido do significado do mar, por exemplo, um efeito causado sobre as fontes de riqueza de Roma, uma asfixia econômica do Império Romano, né? Para que o Império Romano perceba a sua vulnerabilidade. E então poderia trazer este significado para nós hoje, né? E pensar, por exemplo, de quais sistemas dependem a produção de riquezas do mundo. Por exemplo, a pandemia, por ter na China o grande sistema produtor, colapsou o abastecimento de diversas matérias-primas para a produção e a fabricação das coisas mais elementares, como, por exemplo, o respirador mecânico. Os Estados Unidos ficaram em colapso, porque transferiu para a China todo o seu sistema produtivo, né? Porque o capitalismo precisa de mão de obra barata e altos lucros, transferiu para a China. Um vírusinho mequetrefe colapsou o nosso modo de produção, né? Quando falo de água doce, assim, esse é um aspecto, mas tem outro aspecto que eu posso ainda explorar aqui, que é o seguinte: o que significa mar? O que significa mar na linguagem apocalíptica? O mar na linguagem apocalíptica significa o abismo, ou significam os povos. Então tem aqui, digamos, outros sentidos simbólicos, além do mar e do mar que se torna em sangue, que eu posso historicizar. A mesma coisa eu posso fazer com a água. Bom, é claro que a água é o tesouro do século XXI, né? Já é dito há muito tempo que as guerras do século XXI não serão por petróleo, serão por água, né? Não estranha que estejam querendo tomar nossas reservas e privatizar nossas reservas de água. Porque falar sobre suprimento de água é chover no molhado, né? Para ficar tudo molhado, falar sobre abastecimento de água é chover no molhado. Então, aqui nós podemos pensar nos suprimentos, né, de água e, junto com a água, todos os suprimentos, toda a cadeia de suprimentos das quais nós dependemos para viver. Então, qualquer colapso nestes sistemas podem estar incluídos nesses eventos históricos aqui. O que significa tornar sangue? Significa que as águas do mar e as águas dos rios vão se transformar em sangue humano. Porque se não é sangue humano, ou sangue de boi, ou de vaca, ou de qualquer mamífero, porque aqui não está especificado, então você tem que admitir que não é linguagem literal, é linguagem simbólica. Ora, o sangue aparece no Apocalipse como sinal da violência. A Babilônia foi achada encharcada de sangue. Quando Babilônia cai, nos seus fundamentos foi encontrado sangue.
todo o sangue derramado neste mundo. A Babilônia está embriagada de sangue, e com este sangue ela embriaga os povos da terra. No capítulo 16, no terceiro selo, ao invés de gastar tempo falando sobre o que significa o sangue, tem aqui uma palavra de julgamento dizendo assim: ela bebeu sangue dos profetas, derramou sangue dos profetas, portanto Deus também lhe dá sangue para beber. Esse sangue não está denunciando a violência? A violência provocada pelos sistemas humanos, políticos, econômicos, não estará agora se voltando contra o próprio sistema? É isso que eu entendo que o Apocalipse está dizendo. A violência praticada é de uma ordem tal que se voltará contra o agressor. Então, quando o mar devolve sangue, e quando os rios devolvem sangue, isso significa que a violência praticada se voltará contra aquele que usufrui dos esquemas de violência. A mesma coisa pode ser feita em relação ao sol, né? Todo mundo sabe que nós dependemos do sol para viver, o sol é nossa fonte de vida, é fonte de vida vegetal, fonte de vida animal, fonte de vida de toda ordem, e nós não controlamos o sol de forma nenhuma, né? Então, tudo o que diz respeito ao sol dentro da linguagem simbólica do Apocalipse significa a ordem do cosmos, esta ordem que está aí, né? O sol que governa o dia, a lua que governa a noite e tal. Qualquer desordem cósmica, mesmo que não esteja se referindo especificamente aos astros, qualquer desordem pode estar incluída aqui. Quando fala do Eufrates, aqui eu sinto muito decepcionar o povo do Tim LaHaye, fundamentalista, dispensacionalista. O rio Eufrates aqui não é literal. Não adianta procurar o Google Map, né, e colocar lá aqueles seus alfinetinhos, né, para mapear o caminho dos impérios da China, né? Porque é claro que o Tim LaHaye pensa que quem vai agredir o povo de Deus, que é Israel, só pode ser os comunistas, ora bolas, a Rússia e a China. Quem é que teria um exército de 200 milhões? Não! Nós estamos... Exatamente, não é à toa que inventaram o vírus, né? Para começar a derrubar o povo de Deus, que são os Estados Unidos e Israel e todos os que são amigos de Israel e dos Estados Unidos. Bom, é claro que o rio Eufrates aqui está numa linguagem simbólica. O rio Eufrates está para a Babilônia. A Babilônia só se tornou a Babilônia porque estava sentada em cima do Eufrates. E sem um bom suprimento de água, não se começa um império. Nunca existiu império no deserto, irmão. O império começa no rio Nilo. O império começa na Mesopotâmia, no Tigre e no Eufrates. Todos os impérios da história começaram nos vales férteis dos rios. Então, se a Babilônia é usada aqui em sentido metafórico, em sentido simbólico, é claro que o Eufrates também está aqui no sentido simbólico, como sendo aquele acervo, aquele conjunto de matéria ou de recursos que o império dispõe para se insurgir, para estabelecer o seu sistema de dominação. Quando eu desço com essa ideia para o mundo real, eu posso encontrar no rio Eufrates literal a grande fronteira do mundo romano contra os bárbaros. Então, se alguma coisa ameaçadora
vai se abater sobre o Império Romano. Ora, de onde virá? De além do Eufrates. Por quê? Porque o Eufrates era a divisa natural entre a civilização do Império Romano versus os bárbaros, versus as hordas ameaçadoras que estavam sempre rondando o Império Romano para saquear o Império Romano, como o Império Romano saqueava os povos que ele dominou, né? Ora, o que é o Eufrates para nós hoje? O Eufrates é aquele conjunto de bens que dá suporte ao Império para estabelecer e para manter o seu sistema de dominação. Então, pode botar agora os pés na lama, né? Na lama aqui da América Latina, pode botar os pés no chão e pensarmos juntos sobre o que representa para nós estes bens. É ouro, é petróleo, é dólar, é água, eu não sei, né? Para nós hoje, de onde os impérios sacam recursos para nos oprimir, né? Como é que eles conseguem sacar bens para manter o mundo do hemisfério sul sob fome, sob tragédia, sob violência, em que as pessoas estavam morrendo por doenças banais, como febre, diarreia, doenças baratas para pagar, né? Então é essa a interpretação que eu estou propondo aqui, uma crítica dura contra o Império Romano para sinalizar, e quando eu digo Império Romano, todos os demais impérios da história, todos os sistemas de dominação de quaisquer povos, porque todo povo tem a sua elite dominante, que se embriaga com o grande centro econômico e político do mundo para reproduzir esse sistema de opressão. Eu queria apenas aqui fazer a seguinte sugestão. Na aula passada, quando nós falamos, presta atenção para ver se fica claro, na aula passada, quando nós falamos dos selos, tá? Dos selos, dos cavalos do Apocalipse, a gente poderia ter como fonte literária o Sermão de Jesus Cristo. Você quer ler os selos do Apocalipse numa linguagem não apocalíptica? Leia o sermão profético de Jesus. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Sermão profético. Ali Jesus fala claramente, vocês vão falar de terremoto, de guerra, de doença, de fome, de peste, etc, etc, mas fiquem tranquilos, isso não é o fim, ok? Então, é disso que os selos estão falando. Esse é o pano de fundo para vocês entenderem o que os selos estão nos informando. Quando eu falo aqui das trombetas e das taças, eu vou dar agora a fonte literária desse tema, tá? Está no Egito. O Egito fala de uma série de pragas que caíram sobre o reino da besta de plantão, a besta fera de plantão, que era quem? Faraó e o Egito, visando a libertação do povo de Deus. Então, este é o pano de fundo literário de tudo que eu acabei de dizer. O que o Apocalipse está dizendo para nós? Que uma série de eventos na história cairão se voltarão sobre esses sistemas de dominação da história, a fim de causar, no final, a justiça aos pequeninos, aos mansos, aos humildes, aos seguidores do Jesus de Nazaré. Então, essa literatura toda que eu invoquei aqui está correlacionada, depois vocês vão ver aqui na minha lição, que eu até identifiquei trombeta e taça com as pragas do Egito, né? Lá no Egito eram 10 pragas, aqui são 7, né? Algumas correspondem, etc. Pode ser 10, mais de 10, não importa o número, né?
Mas o pano de fundo literário que você tem que ter em mente aqui é o êxodo do Egito. Então, no Egito você tem o Egito e Faraó. Aqui você tem Babilônia, você tem o Egito, o Faraó e o Nilo. Aqui você tem a Babilônia e o Eufrates. Traduzido em miúdos, você tem o Império Romano, o César e o seu poder. Né? O mar, os rios e tal, o seu poder, as suas legiões, a sua esquadra marinha que governa o mundo em seu benefício. Né? Como você tem no Egito a libertação do povo de Deus no final, o grande êxodo para a terra prometida, agora você tem também aqui a libertação do povo de Deus e o grande êxodo para o reino de Deus. A libertação das bestas, do Leviatã, do dragão, para a apresentação do reino de Deus. Os autores relacionam com o Egito, então? Olha, os autores relacionam, mas independentemente disso, se você tiver em mente, a partir de agora, dessa dica que eu estou dando, as pragas do Egito, você vai perceber claramente que as pragas correspondem. Né? Então, por exemplo, a água em sangue. Onde tem água em sangue? No Egito. Tá. Né? Onde que tem nuvem de gafanhotos? No Egito. Onde que tem trevas? No Egito. Né? Onde que tem úlceras malignas e tudo mais? No Egito. Então, claramente, pensa, tudo isso que nós estamos falando é linguagem simbólica. Qual é o pano de fundo? O Êxodo. Qual é a historicidade disso agora, aqui onde eu e você estamos? É que esse sistema que nos domina causa sua própria ruína, que volta e meia vem sobre ele. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Sim, mas é simbólica, mas ainda está apelando para algo que aconteceu de fato, né? No Egito. Aconteceu, sim, aconteceu de fato, né? Aconteceu de fato, então fica como referencial histórico, né? Mas ainda carregado de simbolismo. Por exemplo, as águas no Nilo viraram sangue humano? Ou de boi ou de vaca? Né? Elas ficaram vermelhas. Ou foi um ataque frontal contra o Império Egípcio, que dependia daquele riozinho ali, daquele corguinho, para sobreviver. E por causa daquele rio, derramou muito sangue. E Deus fez vir o sangue voltar-se contra eles. Né? Pode até ser que ali tenha sido um envenenamento do rio, alguma coisa. Né? Mas assim a literatura hebraica coloca como sangue. Assim como as pragas hoje, né? Que acontecem, não são só simbólicas, mas acontecem de uma forma muito real, sobre a natureza, por exemplo. Então, olha só a colocação da Irene. Se a gente colocar o Apocalipse na história e pensar assim, 1/3 da vegetação do planeta vai para o vinagre, vai para o saco. Na prática. Eu acho que já passou de 1/3, não é não? Pois é. Eu acho que já passou de 1/3. Pois é. Né? 1/3 das águas vão secar, vão ficar envenenadas e poluídas. Olha, se a gente fizer apenas essa abordagem do Planalto, né? Essa abordagem semi-histórica. Olha, os povos da Terra estão passando sede e os rios estão todos ameaçados. Né? Tem rios que estão secando. Eu e a Irene estivemos há um tempo atrás na foz do rio São Francisco, né? E para ver aquele fenômeno ali do encontro do oceano com o rio, e o barqueiro estava nos dizendo, olha, o rio está assoreando num nível. Aqui era impossível descer do barco. Olha aí agora a areia, né? O oceano entra por... Eu não me lembro agora, mas entra muito. Então, assim, todos os rios estão ameaçados. Né? E o sistema de exploração não tem controle sobre os efeitos. Por exemplo, agora, neste momento, esse capitalismo bestial que está no comando do Brasil, na pessoa do Paulo Guedes e André Esteves, e toda essa economia canalha que nos governa, né? Economia Canalha é o nome de um livro que eu
recebi essa semana para ler, A Economia Canalha, né? Se não me engano, a autora é italiana. Essa economia, ela quer comer a Amazônia, mas ela não tem controle sobre os danos ambientais que ela vai causar. Então aqui entra um ponto muito importante. É Deus que está estragando a festa do Império Romano e dizendo: não gostei da tua cara, você não me deu glória, e eu não divido a minha glória com ninguém, e então eu fiquei muito chateado e eu vou acabar com sua brincadeira. Por isso que eu falei, julgamento entre aspas. Ou será que Deus está observando ou deixando com que a própria violência praticada recaia sobre o violento? E Deus usa a própria ação do violento para puni-lo. Porque Deus pode, por sua graça, me guardar dos efeitos das minhas más ações, das minhas ações irresponsáveis, da minha estupidez humana, da minha limitação humana. Todo o bem que eu colho na vida não é resultado da minha inteligência, é graça de Deus, né? Você pode tomar decisões erradas com o teu dinheiro, que poderia te levar a uma falência total. Mas Deus te permite se recuperar e etc, etc. Nesse caso, é como se ao invés de Deus desferir raios e trovoadas para acabar com a brincadeira dos homens, é como se ele guardasse a mão e dissesse: eu vou deixá-los colher do que eles plantaram. Aí seria a própria natureza, exato, os efeitos, exato. Como, por exemplo, a pandemia, né? Exato. Quem vai, por exemplo, destruir o Pantanal não é o anjo que derramou a taça. É a fúria da Babilônia insaciável. Deus tira a mão e deixa essa coisa se secar. Que segue. Mas... Vocês acham que são deuses? Vocês acham que dominam a natureza? Vocês acham que vocês estão em pé porque vocês são inteligentes? E se o biossistema do Pantanal, o biossistema da Amazônia colapsar? E se colapsar? Quais doenças atingirão o mundo sabe, né? E o planeta? Se um desequilíbrio ecológico acontecer, por exemplo, na Amazônia, né? E toda a irrigação da América Latina, causada pelos Andes, que cercam as massas, os rios voadores e tal, né? Você queima a Amazônia, vem sair nuvem de poeira aqui em São Paulo. Esses dias tinha nuvem de poeira invadindo cidades e cidades no centro-oeste do país. É o anjo, é o anjo. Eles não podem ver a gente prosperando, criando gado, agronegócio, que os anjos derramam taças e tal. Entende o Apocalipse na história? Mas você não... Mas ainda... Tá, ok. Mas há uma ressalva ou uma dúvida. Mas ainda você está dizendo, por exemplo, a gente pode atribuir isso lá ainda no Egito, nas pragas... A gente pode atribuir, por exemplo, talvez alguma coisa no Nilo, né? Nas águas transformadas. Mas as outras pragas ainda não houve uma ação não, ali direta. claramente, claramente. Ok, você não tá querendo pelo dizer menos como é... está narrado, né? Como está narrado... Tudo é consequência da natureza. Não chego a isso, não chego a isso. Mas assim, o texto está narrado para mostrar o juízo de Deus contra a besta fera do Nilo. Né? Okay. Está narrado daquela forma. Como as coisas aconteceram efetivamente, pouco importa. Aqui que nós entramos no campo da revelação, né? Por exemplo, o Apocalipse não fala das torres gêmeas lá que caíram, não fala. Ou será que fala, né? Esse tipo de interpretação não nos interessa. Será que a pandemia está no Apocalipse? Deixa eu ver e tal. Não, isso não nos interessa. Entende? Interessa que nós estamos produzindo nossa própria tragédia.
Interessa que nós estamos no... O sistema bestial é tão bestial e tão feroz que ele não tem como não cair, né? Eu estava esses dias num debate e falei isso, né? Porque vai cair, né? Vai cair, não há dúvida, né? Eu não sei se esse governo vai cair antes da eleição ou depois da eleição, não sei se ele será reeleito, mas que vai cair, vai. Porque o Apocalipse me confirma isso, né? Perguntas e comentários? O Júlio disse, os sistemas Pantanal, Amazônica, etc., são denominados como biomas, né? Biomas. E o agronegócio não tem controle sobre isso. Eles vão interferir nesse bioma com a sua arrogância, achando que desmata um pouco aqui, um pouco ali, etc, então, etc. Não tem controle sobre os efeitos. E planta eucalipto lá, né? Planta eucalipto lá e tal, não sei o que, e ainda ganha com o eucalipto. Não tem controle sobre os efeitos. É isso que o Apocalipse está nos dizendo. O Júlio Braga disse ainda, essa é uma questão que sempre me perguntei, se o sistema diabólico sabe o que vai acontecer, por que continua? Porque é mau. É verdade. Porque é mau. Ele não tem... Eu digo, Júlio, isso eu acho que é uma percepção que as escrituras nos dão. O mal é burro. O mal não tem saída. Não tem saída. Né, agora. Porque olha, por exemplo, a sinuca em que nós nos colocamos, os nossos gênios do FMI, da ONU, etc., ninguém consegue evitar isso. Ninguém consegue botar esse mundo em paz. Então, sendo assim bem curto e elegante, né, o mal é sempre burro. Né? Ele sempre causa, burro entre aspas, né? Ele sempre causa o seu próprio mal. Né? O caminho de Deus é o amor e o bem. É o amor e o bem que triunfará. A grande inteligência está no amor e no bem. Né? Então, por que esse mundo não é bom? Por que nós não produzimos o bem? Por que nós não damos saúde e segurança para todo mundo, para que todo mundo tenha paz? É porque daí seríamos iguais, ninguém quer igualdade. Então, mas isso é extremamente bestial, né? Não tem outra palavra. A Fernanda fez uma denúncia, aqui, a Fernanda Costa, ela disse, assim como o sangue no Apocalipse denuncia violência, a lama denuncia a violência do Vale contra os municípios, regiões e comunidades da bacia do rio Paraopeba. Exatamente. São milhares de vidas e gerações destruídas por esse grupo babilônico, inclusive as nossas. Exatamente. Veja essa tragédia, né, do Vale do Rio Doce, Brumadinhos, Marianas, né? Vejam aquilo ali, né? Olha ali o envenenamento, os metais pesados, a tragédia que está acontecendo ali, né? Bem lembrado. Mas os cristãos não se preocupam muito com isso, porque a ideia é que tudo vai ser destruído, no futuro. Aqui é no futuro, não importa, o céu vai... Exatamente. Nós vamos para o céu, Exatamente. então não tem problema. Exato. A Nissinha Neves está perguntando, o Apocalipse acaba sendo, então, uma passagem do futurismo para o surrealismo, será? Não, surrealismo não. É que a linguagem do Apocalipse é simbólica. Né? Então, eu disse aqui no início, nós temos dois paradigmas para superar. A linguagem simbólica, que é essa de trombeta, taça, etc, etc. Tudo isso está no nível da visão que é simbólica. Nós temos que transformar isso em eventos históricos. Por exemplo, quando a Fernanda fala do Vale do Rio Doce, ela entendeu o que o Apocalipse está dizendo. Exatamente, ela conseguiu fazer a tradução, então, a interpretação. Quem estava ali, contextualização. Eu fico pensando, cara, quem estava ali, né? É surreal, né? É surreal, né? O que nós estamos fazendo com esse paraíso que é o Brasil é surreal. Mas não surreal no sentido de que falam de coisas acima da realidade, né? O nosso desafio é trazer tudo isso ao chão da história. Então, Nissinha, né? São dois paradigmas para serem quebrados. Um é o da linguagem simbólica. Nós temos que trazê-lo para a linguagem histórica. Quando eu falo de natureza, bioma, doenças, pandemias, colapsos e tal, eu estou falando de história.
Sim. Aqui eu estou com o pé no chão. Né? E libertar do futurismo, porque a maioria dos crentes acha que um dia vai haver um gatilho, esse gatilho é o arrebatamento, né? A grande fissura deles é o arrebatamento. Né? E esse arrebatamento é como se fosse o pino da granada. Você tirou o pino da granada, agora raios e trovoadas, anjos, demônios e abismo, enxofre, etc. Não. Eu estou falando que o Apocalipse é um plano, é uma leitura da história. E ao fazermos isso, eu e você estamos dentro do livro. E nós o abordamos como leitores. Leitores que precisam recepcionar esse material de João e traduzi-lo em linguagem histórica, na qual eu e você e todos nós estamos implicados. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma tragédia como o Pantanal, como a destruição da Bolívia, a destruição do Chile, né? A destruição de todas as nossas riquezas e tal, nós podemos ter aqui uma leitura historicizante. Sim. Né? Do Apocalipse. Né? Por isso que essa posição, às vezes, fundamentalista, ela é perigosa, porque ela fecha os olhos para a história, sim, tanto para a história, sim, passada, como para o presente. Exatamente. E não consegue fazer essa transliteração, essa leitura, por exemplo, que a Fernanda fez aqui. Entendeu? Desse sangue, dessa violência, né? Dessa leitura. Então, não consegue, fecha os olhos. Por quê? Porque espera o evento. O outro evento que eles esperam é a besta, então, o anticristo. Exatamente. Não então, tem olhos fica tentando, será que surgiu alguém importante? Mas nunca é no Brasil, é sempre lá, não vai ser no Brasil, né? Os comunistas ou não. E é o globalismo, e os perigos, a né? Revolução, os perigos que eles veem, e a gente fica assim, né? Então, assim, é uma posição muito perigosa, porque fecha os olhos, porque daí você espera aquele evento que é o gatilho. Exato. E aí esse evento que é o gatilho não aconteceu e talvez não vá acontecer. E se acontecer não tem a ver com a gente. Isso, né? E aí isso faz com que nada, a posição se torna alienada, alienante. Sim. E alienista. Porque ela não vai ver nada. Nunca. Agora, nunca é importante isso que você está falando. Exatamente, é uma cilada, né? É importante isso que a Irene está destacando aqui pelo seguinte: não se trata de uma interpretação alternativa. Ela é uma interpretação alternativa, mas ela tem pontos fracos muito graves. Muito graves. Né? Então, o que eu estou propondo aqui não é apenas uma alternativa interessante. Eu estou propondo uma leitura que eu chamo de implicante. Porque é mais do que aplicar, é implicar. Por quê? Porque me coloca dentro agora. Agora eu estou aqui nas páginas do Apocalipse. Exatamente, eu sou aquele que resiste à ferocidade da besta. Eu sou aquele que guarda o testemunho de Jesus. Né? Eu sou aquele que estou disposto a correr riscos políticos, econômicos, sociais, pessoais, para guardar o testemunho de Jesus Cristo. Pessoais empregatícios. Exatamente. Perder dinheiro, perder posições, perder cargos na igreja, né? Perder emprego na faculdade. Entendeu? Ser demitido de faculdade. Ser demitido, passar fome, e seja lá o que for. O Apocalipse fala de risco de vida. Né? Ontem nós tivemos com um irmão, vou citar o nome dele aqui, porque é uma grande bênção de Deus para o Brasil, que é o pastor Carlos Pinheiro Queiroz, conhecido como Carlinhos Queiroz. Ele estava nos dizendo... Vale a pena, a gente lê os livros dele. Ele estava nos dizendo sobre isso, né? Nós temos que nos converter em seguidores de Jesus. Ele fala, os protestantes falam dos católicos como se eles também não tivessem que se converter em seguidores de Jesus. Que dia legal para falar isso, dia da reforma, né? Ele fala, a gente fica achando que os católicos têm que vir para a nossa igreja. E eles acham que eles também não têm que se converter. Uma coisa é ser cristão, protestante, evangélico, católico, seja lá o que você é.
outra coisa é ser seguidor de Jesus. É disso que o Apocalipse está dizendo. Jesus de Nazaré. E há pessoas que seguem Jesus sem saber e denunciam aqueles que acham que seguem, mas não seguem. Lembra do juízo? Eu vou falar do juízo na próxima aula. O grande juízo, né? O grande juízo tem uma versão em Mateus 25, 31 a 46, que ninguém lê, né? Quando o rei vier, separará as nações e usará um critério para separar bodes e ovelhas. Tive fome, você me deu de comer? Tive sede, você me deu de beber? Mas eles prestam mais atenção que na esquerda e direita. Exatamente. Os bodes. Bom, O Celso diz assim: o nível de violência desse sistema é tão grande que em nosso tempo até os que se denominam pastores, e citou alguém aqui como Silas Malafaia, e tem que citar mesmo porque ele vem a público sempre, sim. tripudiam do sangue das vítimas da Covid-19 ao exaltar abertamente que um presidente sanguinário, violento e, aspas, eleito ungido de Deus. Exato. E Malafaia também é uma das cabeças desse sistema violento. Ele grita, berra, esbraveja, transmitindo uma fala violenta. Exatamente. Experimentem um dia, gente, tirar o som do vídeo Faça uma e análise deixar do perfil só psicológico. de perfil, Deixa deixa no só mute. as expressões e aí você vai ver, é assustador, né? É assustador. Mas aí quando você liga o som é mais assustador ainda. O Celso me faz lembrar, junto com tudo isso que ele falou, com o que a Fernanda também falou, dos rios de sangue, né? Como o Apocalipse vê o nosso sistema, né? É muito sangue derramado. Muito sangue derramado. Eu sei que nós nos acostumamos com a violência, eu sei disso, né? Eu sei que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, a América Latina tem os mais altos índices de violência, nós nos acostumamos com isso, mas é muito sangue derramado para que a Babilônia fique em pé, né? Então, quando o Apocalipse fala de rios de sangue, mar de sangue, ele está denunciando a violência, com certeza, e ele está dizendo que a violência praticada, o sangue dos Abéis, clamam a Deus. E Deus fará com que isso caia, como ele falou lá em Mateus 23. O sangue de Abel será derramado sobre esta geração. Ou seja, esse sistema dará contas da violência praticada. Quantos milhares de pessoas estão morrendo no Mediterrâneo mesmo? Né? Quantos milhares de pessoas estão morrendo no Mediterrâneo? Porque o seu lugar de viver, sua terra natal, se tornou inabitável. Né? Quanto sangue está escorrendo? O Apocalipse fala que o mar vai devolver esse sangue. O mar vai devolver. Né? Então, será um mar de sangue. Né? Os rios se tornarão sangue. Né? Então, nós temos que pensar nesses textos de uma forma histórica. O Júlio Braga disse uma posição pessoal: o sistema maligno lê as profecias, mas não entende completamente. Não, com certeza não. Tem discernimento, não. Verdade. Não entende, porque o que predomina para nós hoje é uma versão escatológica gestada nas entranhas do império. Eu acho impossível, eu não culpo os teólogos do hemisfério norte por não terem essa visão. Quem tem que fazer essa leitura somos nós que moramos aqui no refúgio do império. Nós que vivemos nas ruínas, com as sobras do que o império consome. Então, cabe a nós fazermos a leitura a partir do nosso encontro latino-americano com o texto. Né? Nós aqui moramos aqui nessa terra arrasada. Né? Vão pesquisar, porque a mídia não mostra, como ficam os lugares onde as grandes multinacionais exploram, né? Onde elas exploram petróleo, minério e etc. O cemitério ecológico que elas deixam para trás. Né? A Europa não faz isso no seu próprio quintal, obviamente. Os Estados Unidos também não fazem isso no seu próprio quintal, às vezes faz. Né? Mas nós somos, por bênção divina, né? Nós somos o paraíso.
Nós aqui do Hemisfério Sul, a América Latina e junto com a África, os continentes mais ricos da natureza. É um negócio impressionante. Nós temos tudo com fartura. Não admira que o Musk lá, o dono da Tesla, diz, nós vamos buscar onde tiver. E se tiver que derrubar governo e matar e massacrar, nós vamos. Se eu quiser o lítio da Bolívia, o não sei o que do Brasil, da Argentina, o cobre do Chile, o não sei o que do Peru, o petróleo da Venezuela, nós vamos buscar. Nós vamos buscar onde tiver, entende? Então, assim, nós vamos derramar o sangue que tiver que derramar. E ele falou assim, acostumem-se com isso, lidem com isso. Lidem com isso, nós vamos buscar. Entendeu? Então, é esta violência que o Apocalipse está dizendo. Agora, para nós que somos o povo de Cristo, que queremos ser seguidores de Cristo, esses eventos históricos, agora eu vou fazer uma leitura reversa, né? Nós que não estamos no céu vendo anjos tocando nada, nós que estamos aqui na terra vendo a nossa terra virar deserto, vendo os nossos rios virarem sangue, a terra fértil virar lama, como disse a Fernanda, nós é que podemos agora fazer a leitura reversa e ver destes efeitos sinais de alerta, porque a trombeta é para nós. Então, nós que entendemos a leitura simbólica, a leitura apocalíptica, é que podemos, ao invés de nos sentirmos perdidos aqui, na mão da besta fera, que pisa tudo que ela quer aqui e vem buscar tudo que ela quiser, né? Nós é que podemos fazer a leitura reversa e dizer, Deus está no controle disso. Ele sabe cada etapa, tem prazos e épocas aqui, né? E eu é que posso ler, a partir destas queimadas, dessas ruínas, destas pragas todas, sinais da soberania de Deus. Então, quando a besta fera fala, quem pode contra mim? Quem pode escapar das minhas mãos? Nós, pequeninos, mansos, humildes e pobres, podemos dizer, nós não temos medo de você. E sabemos que vai cair. Nós não temos medo de cair, ainda que esses meus olhos não vejam a queda do sistema. Os meus sucessores virão. E aqueles crentes seguidores do Jesus de Nazaré, aquele que derramou seu próprio sangue, mas não derramou o sangue de ninguém, esses que guardam o testemunho de Jesus, esses sabem que o seu sangue está no altar de Deus, como nós lemos lá no 5º selo. Para a besta é sangue inútil. Quem faz caso do sangue dos pobres que tomba nas calçadas? Né? Mas para Deus é como sangue de um sacrifício. E ele dará a devida paga por cada Abelzinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra Abel, em hebraico, significa isso. Fôlego. Um hálito fraco, o expirar, o vazio, o vácuo. Abel simboliza todo hálito fraco, aqueles que só têm o fôlego de vida, e até isso a besta quer tomar. Caim representa Babel. Caim é o pai do Nimrod, que é o fundador da Babel. Caim representa o violento, e que diz, eu mato, piso e exploro, mas eu não vou ficar por baixo. Né? O meu Deus é violento, e o que eu tiver que fazer, eu farei para conseguir o que eu quero, até ser o único dono da terra. O Alexandre Klein disse, eu achei que eles estavam muito quietinhos mesmo aqui, né? Porque às vezes a pessoa ainda está absorvendo, né? O Alexandre Klein, impossível uma leitura apocalíptica
apocalíptica séria que fuja da perspectiva política. Seguir Exatamente. Jesus de Nazaré é definitivamente um ato político, porque Exatamente. revolucionário. Exatamente. Nossa atitude ao segui-lo transforma a polis definitivamente. Porque Jesus não é totalitário, o reino de Deus não é totalitário, mas o reino da besta-fera é. O reino da besta-fera é totalitário, ele não admite oposição. Então, servir Jesus de Nazaré é um ato político, não tenha dúvida disso. É um ato de enfrentamento. A Rosana Prado diz assim ainda: o descaso dos que se dizem seguidores de Jesus com relação às questões relacionadas à violência, ao meio ambiente, às reformas propostas pelos legisladores e a tantas e tantas outras. A gente está cheio de exemplo, né? Até dói pedir exemplo, porque é uma realidade. Exemplos, catar um exemplo ou outro parece que não traduz tudo. Propostas pelos legisladores e a tantas e tantas outras que produzem a opressão e a morte dos pequeninos judeus é fruto direto da alienação provocada pela interpretação completamente equivocada das Escrituras e especialmente do Apocalipse. Exatamente. É a Rosana, né? Rosana. A Rosana me faz lembrar aqui um elemento que a gente tem que prestar atenção. Quando eu digo que é histórico, historicizante, ou seja, tem a ver com a minha história, com o nosso tempo presente, eu não estou eliminando a continuidade dessa história no futuro. Sim, né? E coisas terríveis também que possam acontecer. Então, coisas terríveis por quê? A Irene falou que coisas terríveis. Por quê? Porque vocês percebem nestas séries de 7 uma intensificação, né? O 6º e o 7º de cada série culminam, como eu falei no início da aula, num grande escatom. Então, assim, para nós que somos leitores do Apocalipse e queremos guardar o testemunho de Jesus Cristo e queremos resistir à Babilônia, esta leitura para nós não é apenas uma curiosidade, tipo assim, legal, tá acontecendo e tal, que interessante, você me tirou uma dúvida da cabeça. Mas significa dizer que a história da salvação está sob a soberania do Cordeiro e ele conduz esses eventos que parecem completamente catastróficos e caóticos para convergir de modo que os violentos colham em dose dupla. Colham em dose dupla o que praticaram. Inclusive, o texto do Apocalipse 11 fala assim, chegou a hora, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, chegou a hora de Deus destruir os que destroem a terra. Eu acho que é no capítulo 11, mas eu não vou procurar aqui agora e tal. Não sei onde está, mas eu me lembro. Sempre achei bem interessante. Eu acho que é no capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 18. Chegou a hora de Deus destruir os que destroem a terra. Olha só. Então, cada pessoa que insiste no ódio e na violência e na destruição receberá do justo juiz aquilo que plantou. Para nós, significa que, por mais caótico que isso pareça, por mais que pareça que esse monstro impõe o seu ritmo e eu sou obrigado a aceitar sua marca na minha testa e na minha mão para sobreviver. Para nós, o Apocalipse está dizendo, vigiem, cuidem, resistam, porque por mais que eles pilhem e matem, eles vão cair e o reino de Deus virá. Então é uma mensagem de esperança. É uma mensagem, grave, porque as coisas vão piorar. Por que vão piorar? Porque a besta não tem controle sobre os efeitos do que ela causa. E os recursos vão diminuir. Os recursos vão diminuir, mas ela não tem como frear. Lembra que o capítulo 17 fala que os próprios reis se voltam contra a Babilônia e a matam.
Então, eles são os portadores da violência praticada e sofrida. Né? O Júlio perguntou, mas por que não param e tal? Porque é da natureza da violência. É da natureza do escorpião picar, por exemplo. Os bandidos não se matam entre si na hora de repartir o despojo, eles não se matam entre si. Assim terminará o sistema de dominação. Terminará numa guerra fratricida mortal. Né? E Deus levará esse sistema a provar do que ele semeou na história. Mas depois de tudo, virá o reino de Deus. E tem outro detalhe aí que a gente tem que levar em conta, que a gente sempre comenta aqui em casa, que é o engano, né? Que ele vai crescendo e fecha os olhos. Você vê, por exemplo, uma pessoa às vezes inteligente, né? Nós vimos nesse debate que você falou, uma pessoa super inteligente, bem qualificado, aparentemente gentil e tal, mas a pessoa não consegue ver. Chegou a perguntar. Bebeu o cálice chegou a perguntar, mas quais problemas tem esse governo? Cita exemplo. Gente, cita um exemplo, você fica até com dificuldade. Eu fico com dificuldade de responder essa pergunta. Claro. Porque não é um exemplo, é um status quo, é uma global, realidade. Parece uma besta ingovernável, né? É uma realidade presente, dominante, não são casos, né? Então, em todas as áreas. Então, o engano, por exemplo, tem pessoas cristãos fundamentalistas, amigos nossos, que não se vacinaram, a gente está descobrindo, né? E que dizem que não vão se vacinar. Aí a gente ficou analisando, mas como chega a esse ponto? Gente, o engano é capaz de fazer isso. Foi bom você falar isso, porque quando eu estava falando daqueles 2 níveis de interpretação, né, que eu falei do planalto e depois do pé no chão, as trevas, né, quando eu falo ali de trevas, né, as pessoas não precisam pensar em eclipse permanente ou de nuvens que vão cobrir o sol e lançar a terra numa escuridão, mas pode ser trevas de confusão, né? Nós estamos vivendo em densas trevas, né? A Irene acabou de falar, pessoas muito qualificadas, que não são, eu lembrei daquela palavra de Jesus, né? Como um mosquito engolem um camelo, né? Estão assustadas contra o chip da vacina, né? Quer dizer que é uma coisa hipotética, falando aqui. Que você poderia ter tido medo lá no começo, tudo bem, né? Mas agora, né? Não, continuam com os mesmos medos, mas engolem o camelo, né? Engolem alguns que foram contaminados, não morreram, mas que ficaram sobrevivem, ficam com sequelas e não cedem. Nossa, muito impressionante. O Júlio, nosso tempo tá esgotando. O Júlio disse, o sistema que governa o Brasil é extremamente violento, mas também autofágico. Exatamente. É só observar como os seguidores da besta vão sendo abandonados conforme as necessidades políticas do momento. Exatamente, está aí a resposta à sua pergunta. Por isso que ele está destinado ao caos. Né? Qual é o fim desse sistema? Será lançado no caos, será lançado num abismo. Né? Por quê? Vem de lá e volta para lá. Ele não tem existência própria naquilo que Deus está criando, que é bom, que é da luz, que é do amor. Né? Então é isso que nós queremos falar na próxima aula. Eu deixei de enfatizar, vou terminar com isso. Eu deixei de enfatizar o grande escatom, eu falei, tudo converge para um grande escatom. Né? Eu queria deixar essas duas, segurem aí 2 minutos, né? Eu queria deixar esses 2 grandes eventos do escatom, mais ou menos assim pendurados, aplicando sobre eles a minha metodologia de interpretação. Então, na escatologia do Tim LaHaye, dispensacionalista e tal, a 6ª e a 7ª trombeta, a 6ª e a 7ª taça, elas têm grande importância. Para mim, quando aplicado o meu método de interpretação, que é tirar a linguagem simbólica e tirar o futurismo, o que resta? Resta que os reinos do mundo, que nós chamamos aqui de sistema da besta, sistema de dominação, vão caminhar, apesar de todas essas tragédias, apesar de todos os colapsos,
vão caminhar para a culminância de um enfrentamento contra o Cristo encarnado, ou seja, o que Cristo representa. Então, a guerra do Eufrates não é uma guerra. Por quê? Porque esse sistema que nós estamos falando hoje, ele não está situado num ponto do globo. Ele está globalizado. Então, não tem como haver uma guerra desse sistema global, a não ser uma guerra, uma autoguerra, né? Uma guerra interna. Né? Então, não tem como se falar de exércitos que se reúnem no Eufrates. O que vão fazer no Eufrates? É o medo da globalização, então, dos fundamentalistas. O que vão fazer no Eufrates? Né? Se os centros do poder econômico hoje estão na Europa, nos Estados Unidos, na China e, sei lá, né, na Faria Lima, sei lá. Né? Então, esqueçam o Eufrates, deixem o Eufrates em paz, deixem o Eufrates correr lá, ele estava no Éden, né? Deixem ele voltar a ser um paraíso, esqueçam o Eufrates. Né? E esqueçam também o Armagedon. O Armagedon é um mero vale no noroeste da Palestina. Não faz o menor sentido ficar de olho no Armagedon. O Armagedon tem um sentido simbólico. Né? Um sentido simbólico. As guerras atuais não se fazem mais com concentração de exércitos, irmãos. As pessoas pensam no Armagedon como uma tropa de cavalos, porque o Messias vem montado em cavalos, né? Então eles pensam numa guerra tribal que vai se reunir, né? Como aquelas guerras do século XVII, do Coração Valente, aquela coisa da Escócia e tal. Ninguém pensa no porta-aviões do Cordeiro, né? Ninguém pensa nos caças aéreos supersônicos, etc., do Cordeiro. Então não tem guerra. Não há guerra aqui. Então, as grandes guerras do Apocalipse não são guerras. Ou melhor, há guerras aqui já, né? Não, eu estou falando, a grande guerra escatológica, né? A grande guerra escatológica está no sentido simbólico. O que ela aponta? Ela aponta para uma culminância da violência, da exploração e da violência. Porque ser anticristo não é ser contra o Deus da minha igreja, da minha religião. Ser anticristo é ser contra o que Cristo representa. Cristo representa um outro projeto de humanidade. Mas esse sistema vai pisar, queimar e buscar tudo. E ao fazer isso, ele será julgado por um outro sistema. Por um sistema que vem de fora da história, que é representado pelo Cordeiro de Deus. A grande guerra que o povo fala não é guerra, porque o Cordeiro vai vencê-la com a sua espada. Então vai ser uma guerra nos moldes medievais, né? Os moldes medievais. Cristo vem com a espada. Mas os Estados Unidos, a China, a Rússia vão estar atacando de drone. Pô, a espada está claramente dita lá que é a palavra de Deus, a palavra da verdade. A Irene acabou de dizer aqui sobre a mentira, o engano, a fake news, a mentira que embriaga, que destrói, que convence, que arrasta, que elege essa besta fera que está aqui no Brasil, eleita pelo poder da mentira. E por maioria dos religiosos. Qual é a arma que vai colapsar esse sistema? A verdade, encarnada em Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. A grande batalha do Armagedon, a grande batalha de Gog e Magog, a grande batalha de Apocalipse do Hollywood, é uma batalha da verdade contra as fake news. Com esse eu encerro, né? Eu acho que mais histórico impossível, né? Nós fomos um balão de ensaio, nós aqui do Brasil, junto com como é que chama lá,
a saída da Inglaterra, da Europa lá, esqueci o nome, a Europa, como é que chama a Europa agora? A Europa Unida lá, a União Europeia, a União Europeia, o Brexit, né? Brexit. Nós aqui fomos um balão de ensaio. Nós fomos um balão de ensaio como é que se elege um projeto de poder por meio da mentira. Que lindo saber que a verdade derrubará esse sistema. Que esse sistema tem pés de barro. Que ele vai cair por suas próprias fragilidades, suas próprias idiosincrasias, né? Suas próprias contradições internas. Ele cairá. E o que triunfará é a verdade. E todos aqueles que guardaram a palavra da verdade. A violência é uma mentira. Toda violência é inspirada por uma mentira. A mentira é produto de Satã. Satã inspira o império da besta fera de todos os lugares, de todos os tempos. A verdade. Que lindo isso. A verdade de Deus ferirá de modo absoluto. Absoluto. Mesmo que se use Facebook, tecnologia, robôs, e etc. A verdade ferirá de morte esse sistema. Isso será o grande terremoto. Né? Então, com isso, eu termino aqui a minha abordagem. Próxima aula, vamos para o juízo final. Que rufem os tambores. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Boa semana. Tchau. Boa semana a todos.